Olá e sejam bem-vindos ao podcast Vamos Falar de Dinheiro. O meu nome é Tiago Castro e neste podcast vamos falar de temas que estejam relacionados com dinheiro. Não só investimentos, mas também como poupar melhor, gastar melhor e aprender e compreender o dinheiro e como gerir de uma forma mais inteligente. Olá, no episódio desta semana, episódio número 3, intitulado Serão os ETFs a solução para os nossos problemas de investimento? Vou falar um pouco melhor de fundos de investimento. O que são, o porquê de estarem na moda e vantagens e riscos a saber antes de investirem. E antes de começar, se gostarem deste episódio, deixem já o vosso feedback para melhorar o programa cada vez mais. Nos últimos tempos, os fundos de investimento têm vindo a ganhar popularidade a uma escala global, pelo simples facto de possuírem certas e determinadas características muito específicas e bastante apreciadas no mundo de investimentos. Elas são baixo custo, eficientes e vantajosos a nível fiscal, facilidade no momento de compra e venda e sem limites mínimos de compra. Estes são alguns dos motivos que fazem dos ETFs uma alternativa válida relativamente aos fundos mútuos. Apesar do ano de 2020 ter sido um ano atípico e turbulento, houve fundos de investimento que viram a sua cotação em bolsa disparar em flecha, alguns até a valorizar 70%. Apesar de não ser a regra, nos últimos tempos têm sido raros os ETFs que não valorizam ano após ano. Mas antes de falarmos melhor sobre isto, você sabe o que é um ETF? ETF é um acrónimo para Exchange Traded Fund, ou em português, um fundo trocado em bolsa. ETF, de uma forma muito linear, pode ser visto como um cesto de compras, mas em vez de você encher o cesto só com ovos ou leite, vocês enchem o cesto de pão, leite, fruta, mas claro, com ações de empresas e ou certificados de alguma espécie. Com os ETFs você pode diversificar o seu investimento de tal maneira que pode investir em muitos ativos de uma vez só, quer seja empresas, economias ou uma dada área específica, seja banca, setor médico ou energético. A grande questão entre os investidores neste momento é: serão os ETFs a solução para os nossos problemas de investimento? Basicamente, os ETFs são como fundos normais, mas com as seguintes exceções. Eles não têm um gestor. Com a ausência de uma figura que faz todas as compras e vendas, isto faz toda a diferença. Daí, os ETFs serem também designados como fundos geridos passivamente. O facto de não haver esse referido gestor significa que não há necessidade de lhe pagar um salário e dessa forma conseguimos reduzir a maior parte das despesas. Para terem uma ideia, o custo de manutenção de um ETF por ano ronda o 0,05 a 0,7 do seu capital investido. Números redondos: se você tiver 10 mil euros investidos, irá pagar sensivelmente 70 euros de comissão ao ano. Mas em contrapartida, pode esperar um retorno na casa dos 700 euros. Segundo, não dá para enganar. Um ETF apenas segue o mercado. E pelo mercado nós referimos àquele zigue-zague dos gráficos que vemos os brokers gritar a todos os momentos nos filmes de bolsa. O índice a que o ETF segue é um sumário de um dado mercado. Por exemplo, em Portugal temos o PSI 20 e nos Estados Unidos temos o Dow Jones. Não há, desta maneira, possibilidade de embelezar o produto e depois descobrir que os ganhos foram alterados para apresentar maior rentabilidade. Dado que são altamente regulados, tal risco disso acontecer também não existe. Em terceiro, dado que um ETF tem que seguir um índice, você só pode participar em mercados que já existem. Vamos partir um bocadinho isto para se perceber melhor. Um fundo gerido por um diretor pode investir em qualquer empresa, imobiliário ou até país.
Ao ter este vasto leque de opções, o referido diretor pode criar uma variedade de possibilidades e, claro, aumentar dessa forma, teoricamente, a sua possibilidade de lucros. Mas da mesma forma que aumenta os lucros, os riscos também aumentam. Certamente ouviu falar do escândalo do BES e dos lesados que perderam milhões à mão do banqueiro Ricardo Salgado. Parte dessa ruptura deveu-se ao embelezamento de atividades de investimento que prometiam lucros elevados a quem investisse em produtos do banco em países estrangeiros. Ao ter também a diversidade, os diretores de certos fundos podem oferecer uma variedade de portfólios a cada cliente. Com o ETF, isso não acontece. Se você investe no SP500, que representa a performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você está a investir em cada empresa que está representada nesse fundo. Somente isso, nada mais. Não há escolhas individuais, o que, apesar de limitar o investimento, de certa forma, o risco a que você se expõe é também menor. Razões mais que suficientes para que a adoção de ETFs tenha vindo a aumentar. 1/3 dos investidores admite que tem já entre 25% a 50% da sua carteira de investimentos alocada em ETFs. E desses 33%, 72% assumem que pretendem aumentar a sua exposição a ETFs nos próximos anos. A reforçar esta ideia, no ano de 2008, antes da crise global, os investidores na América tinham cerca de 530 bilhões de dólares em ETFs. Hoje, esse número cresceu 8 vezes para um total de 4 trilhões. Mas a que se deveu a mudança de pensamento e investimento em tão curto espaço de tempo? Apesar de já existirem desde a década de 70, os ETFs ganharam popularidade e ganhos após a recessão de 2008. Como sabemos, a crise financeira de 2008 mudou por completo os mercados quando o banco de investimento Lehman Brothers, com mais de 150 anos, colapsou quando o governo federal dos Estados Unidos decidiu não o salvar. Como você se lembra, automaticamente os mercados reagiram de forma negativa, trilhões e trilhões de dólares foram retirados dos mercados numa questão de dias e semanas. Por forma a evitar que algo semelhante se passasse num futuro próximo, pequenos e grandes investidores decidiram mover o seu capital de fundos geridos por diretores ou por fundos de investimento para os fundos geridos de forma passiva, neste caso os ETFs, que, como já mencionei, têm um custo de gestão muito menor e apresentam uma performance normalmente superior aos fundos geridos de forma ativa. E agora a pergunta que se põe: será o ETF um investimento ideal para si? Ora, isso vai depender muito da sua personalidade. É importante saber gerir as suas expectativas. É muito difícil obter lucros no mercado regularmente. Gente muito experiente nos mercados falharam a tentar ter sucesso de forma sistemática. Se vocês são novos a investir nos mercados ou ainda não têm uma noção de como o mercado funciona, é preciso saber que da mesma forma que o mercado sobe, ele também desce. Dado que o mercado é muito volátil, sujeito a variações bruscas que podem ser causadas por diversos fatores, eventos políticos, sociais ou económicos. A melhor visão para os ETFs será de um investimento de longo